Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz seja com todos. Pela graça do Senhor, estou aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra de Deus. Continuo me chamando João e pela misericórdia do Pai, pastoreando a Igreja Batista aqui na cidade de Independência, até enquanto o Senhor assim permitir. Quero compartilhar hoje com você, querido, uma das parábolas de Jesus, que tem por título a parábola do semeador. Vamos à leitura da palavra de Deus. Depois de orarmos, vamos antes orar, pedindo ao Papai que nos dê a direção, que nos dê a sabedoria para compreendermos o texto e explanar da melhor forma possível. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, Tu és Senhor absoluto sobre todas as coisas, sobre nossas vidas, sobre nossas mentes, e é o Senhor que nos dá o conhecimento e dependemos totalmente de Ti e da Tua direção, Senhor, para compreender a Tua palavra e transmiti-la, Pai, àqueles que hão de ouvir. Assim, ó Deus, te suplico neste momento que o Teu Espírito Santo me ilumine de acordo com a Tua vontade, e que não me permita falar nada senão a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos então aprender aqui um pouquinho sobre a parábola do semeador. Antes de tudo, quero falar para você aqui sobre o significado de parábola. A parábola nada mais é do que uma narrativa alegórica com comparações de coisas, não é isso? Vendo aqui, uma narrativa alegórica que transmite algumas verdades de maneira indireta, né? Através de uma história criada. Jesus, ele usava muito esses métodos quando pregava ao povo, falar por meio de parábola. Então, muitas pessoas não conseguiam entender. E, de fato, é exatamente esse questionamento dos discípulos quando ouviram esta parábola de Jesus, que tem como título aqui a parábola do semeador. Vamos à leitura. Diz assim: tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se sentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não havia terra profunda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, ou entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus usa essa expressão, quem tem ouvido, ele está querendo dizer o seguinte: quem puder entender, entenda. Quem ouviu de boa intenção, com desejo de aprender, de entender o que está sendo dito, obviamente vai entender. Por que Jesus falava dessa forma? No decorrer da leitura, nós vamos perceber porque ele usava esses meios de falar muitas das vezes, não sempre. Mas, principalmente quando ele se encontrava diante de multidões, muita gente o seguia, muita gente queria ouvir Jesus falando, muitos
estavam curiosos pelos milagres que ele vinha operando. Então isso chamava muita atenção das pessoas, principalmente numa época como aquela, em que um grande pregador, alguém com poder como o poder que Jesus tinha, obviamente queria chamar muita atenção. E eu acredito que se hoje surgisse alguém com características semelhantes, com esse poder de curar pessoas, de ressuscitar mortos assim de maneira real, porque existem muitos falsos por aí, se hoje acontecesse isso também, essa pessoa com certeza iria atrair grandes multidões. Por quê? Isso é bom? Em parte, porque em outras partes não podemos dizer que é muito bom, porque as pessoas se prendem a isso e só querem saber dos resultados. Tanto é que Jesus, em uma certa ocasião, repreende o povo com relação a isso e muitos voltam, muitos deixam de segui-lo. Está lá em João capítulo 6, na segunda multiplicação dos pães. A ponto de Jesus se voltar para os seus discípulos e perguntar para eles se eles não queriam ir embora também. Porque o povo só estava atrás de Jesus por conta dos milagres e não por querer Jesus. E é um grande erro, é grave a gente correr atrás de Jesus apenas para obter lucro, obter vantagem, né? Receber os benefícios, as bênçãos que o Senhor tem. Eu e você precisamos ir a Jesus porque necessitamos dele. Sem ele nós não temos vida. Então Jesus aqui, diante de uma multidão, ele então conta essa parábola. Como já disse, a parábola é uma história criada com o objetivo, uma história irreal, com o objetivo de mostrar uma realidade. Não é isso? É um conto alegórico, né, que transmite verdades indiretas por meio de comparações. Jesus fazia muito disso. E aqui nós estamos diante da parábola do semeador, quando Jesus diz que parte da semente, quando alguém semear, parte da semente cai na beira do caminho. E diante das interrogações dos discípulos, no versículo 10, que pergunta por que Jesus falava para eles por meio de parábolas, para eles, no caso, a multidão, não só os discípulos, né, em si, e Jesus segue no texto, Jesus diz que para a eles, no caso os discípulos, foi-lhe permitido falar de maneira clara, para que eles entendessem os mistérios do reino de Deus. Mas quanto ao povão, aquela multidão que estava diante dele, não. Era ensinado por parábola, para que eles, vendo, não vissem e ouvindo, não ouvissem. Mas por quê? Não era a intenção do Senhor que eles ouvissem a palavra e entendessem? Mas nós não podemos, a intenção do Senhor sempre foi essa, mas nós temos que entender uma coisa. Jesus nunca pregou fora do que as profecias apontaram para ele. E tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, tudo que ele falou foi em cumprimento às profecias. E tanto é que aqui ele menciona isso, para que se cumpra, né, as escrituras ou as profecias, que está lá em Isaías 6, versículo 9, que diz que eles, ouvindo, não ouviriam e vendo, não veriam. Isto é, eles estavam diante da resposta que tanto queriam e das palavras que precisavam ouvir, mas, no entanto, eles continuavam surdos e cegos. Mas aos discípulos, aqueles que foram escolhidos por Deus, a esses foi dado o privilégio de conseguir ouvir e entender. E a esses é que Jesus escolhe para andar com ele e instruí-los para que dessem continuidade ao trabalho da igreja, ao evangelismo, né, o cristianismo. E é lógico, todo aquele que criam recebiam esta graça, esse privilégio de entender os conceitos do reino. Então Jesus explica aqui a parábola diante desse questionamento dos seus discípulos. E ele diz que o que caiu, a semente que cai na beira do caminho, é quando alguém,
escuta a palavra, alguém sai a pregar, o pregador transmite a palavra, mas quem recebe, recebe de mau gosto. Não tem prazer, não quer saber de ouvir a palavra. Má vontade. E aí os pássaros que comem essas sementes que caem na beira do caminho, que Jesus narrou aqui na parábola, esses pássaros figuram o diabo que vem e retiram, roubam do coração daqueles que ouvem a palavra de má vontade. Não recebe a palavra de bom grado, não tem prazer na palavra, então o diabo vem, tira dele, rouba deles, para que esta palavra não surta efeito na vida dessa pessoa. Quanto às que caem entre as pedras, ou que caíram em pedregais, são aqueles que, em contrapartida desses que não têm prazer em ouvir, recebem de mau grado, são aqueles que têm bom grado na palavra, né? Têm prazer em ouvir, e muitos até se emocionam, acham bonito. Você vai na casa dessas pessoas, né, prega a palavra, eles gostam e querem ouvir e tal, mas não tem forças para decidir viver a vida com Cristo. Não tem força em si mesmo para dar vida àquela palavra que recebeu. E fica somente no ouvir, fica somente no agradar-se em ouvir, mas não tem decisão, não tem transformação. Portanto, a semente vai numa terra superficial, que embaixo só tem rocha, ela dá sinal de vida, nasce logo, né, rápido, mas não tem raiz para se manter e realmente ganhar vida. Porque se você pega uma semente e lança em cima de um pedregal com um pouco de terra, a semente com certeza vai germinar, vai abrir e vai sair dali um início, né, de uma árvore, seja, no caso, digamos, você pega uns grãos de feijão, por exemplo. Se você colocar um grão de feijão em um bocado de lã de algodão com água, pode ter certeza, vai nascer. Agora, vai germinar, vai dar um pé de feijão, vai brotar? Não, ele não vai ter vida. Ele apenas vai germinar, vai apenas dar início de uma germinação, que dá em sinal de que vai nascer ali, vai surgir ali um pé de feijão, digamos assim. Mas não tem terra, então não vai ter raiz para sustentá-lo. Porque o que sustenta a vida da árvore é a raiz. Se não tem raiz, essa árvore não tem vida. Então a mesma coisa é aquele que ouve a palavra até com alegria, que tem prazer, mas não tem força em si mesmo para que esta palavra ganhe vida de verdade. E aqui cai entre os espinhos. Aqui cai entre os espinhos, Jesus diz que são aqueles que aceitam a palavra, mas os cuidados, os prazeres da vida, pela riqueza e tudo mais, são maiores, são prioritários na vida dessas pessoas. Então não dão espaço para que esta palavra possa também ganhar vida, ganhar força e realmente dar fruto. Porque uma árvore ela só tem valor se ela der fruto. Jesus deixou isso muito claro em outra passagem bíblica, que se a árvore não der fruto, ou se não der bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então é importante que a gente se adetenha a esse detalhe. E quando Jesus fala de fruto, ele não está falando de obra, ele não está falando de tarefas, de atividades religiosas. Ele está falando de vida. O fruto para Jesus é vida. Palavra gerando vida. E quando é que a palavra gera vida em mim e em você? Quando de fato nós nascemos em Cristo. Quando de fato há a convenção. Quando de fato há transformação de vida. É o que Deus espera de mim e de você. É o que Jesus espera daqueles que ouvem a palavra. Não basta apenas gostar de ouvir. Não basta querer ouvir. Precisa ouvir e deixar-se viver por ela, ou deixar-se ser guiado, transformado por ela. Isto é dar fruto.
Então, tanto no meu ponto de vista, no meu simples ponto de vista, tanto a que cai nas pedras quanto a que cai entre os espinhos, elas têm o mesmo sentido. Pessoas que têm interesse pela palavra até certo ponto, mas que não dão a ela o seu devido valor, deixam que as coisas da vida secular, do dia a dia, ou dos seus antigos hábitos de vida sejam mais fortes do que os conceitos do reino. E aí nunca decidem entregar a vida totalmente ao Senhor. Ah, eu quero, sabe, eu gosto, eu vou à igreja, eu participo, até canto, até falo de Jesus para as pessoas, mas não tem vida nele. Isso é possível? É possível. Mas como isso? Simples. Se você for lá em Mateus, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 20 em diante, Jesus vai dizer, olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos, ele diz, nesse texto, ele diz, naquele dia muitos virão dizendo, Senhor, nós profetizamos, ensinamos em teu nome, expulsamos demônio. Aí o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Então não adianta apenas conhecer de Jesus e até falar dele. Não adianta. Você tem que viver com ele. Eu e você precisamos viver com ele e para ele e por ele. Sem ele, nada tem sentido. A vida só tem valia se Jesus fizer parte dela, se Jesus for o Senhor dela. Uma árvore só tem valia se ela tiver fruto. E repito, fruto, na linguagem de Jesus, refere-se à vida. Vida, porque é o que interessa para Deus. E é impossível, guarde isso, é impossível que alguém tenha vida em Cristo e não produza outros frutos que são vidas. É impossível que não testemunhe dessa vida, desses frutos do Espírito Santo, que naturalmente são demonstrados na vida daqueles que nasceram de novo. E quais são os frutos do Espírito? Aí você vai ter que ir lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gozo, paz, amor, fidelidade, honestidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, por aí vai. Então essas coisas são frutos de uma vida que realmente nasceu em Cristo. Mas não são necessariamente esses frutos aqui dos quais Jesus está falando. E agora é o que caiu em terra boa. A gente falou do caiu na beira do caminho, que veio os pássaros comer, no caso, receber a palavra de má vontade, de mau gosto. O diabo vem, tira da mente da pessoa, tira do coração. A gente falou das que caem nas pedras e não tem terra para as raízes se aprofundarem da vida, a árvore ela morre, o sol vem e queima. E das que caíram entre espinhos, dá sinal de vida até, mas as preocupações, os desejos de continuar a mesma vida diante ou de apenas olhar para as coisas do mundo acaba sendo maior. E essa palavra não consegue germinar como deveria, de fato, se dar vida, né? Se tornar em vida. E a que cai em boa terra, Jesus diz que a que cai em boa terra, essa nasce e dá fruto. 100, outro 60 e outro 30. Perceba que não há essa diferenciação de número. No meu ponto de vista, eu entendo que é para que a gente não se prenda a número, né, de quanto eu vou produzir como cristão, de quanto eu vou fazer, porque não são pelas obras que alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Salvação não é por obra, salvação é pela fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. É pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, ou não vem das obras, para que ninguém se glorie.
E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a providência para a vida parte totalmente de Deus. Então, Deus concede a nós a palavra, o Evangelho. Cabe a mim e a você ouvi-la de bom grado, guardá-la de bom grado e deixar, permitir que esta palavra germine frutos, vida em nós. Pois só assim seremos capazes de gerar outras vidas para o reino de Deus. Então, queridos, este é o real sentido desta parábola. Jesus cria uma história. Um homem saiu a semear, usando até mesmo a rotina dos agricultores, que era bem conhecido aqui. E ele semeou de tal forma, beira do caminho, veio os pássaros comeram, outros caiu nas pedras. Logo nasceu porque a terra era muito rasa, mas não tinha como a raiz se aprofundar, portanto não teve vida. Da mesma forma que caiu entre os espinhos. Os cuidados com as coisas do mundo, com os prazeres da vida foram maiores, sufocaram-na e elas não conseguiram germinar fruto. Mas uma caiu em boa terra. São aqueles que recebem com prazer, são aqueles que recebem com fé genuína, são aqueles que querem viver pela palavra, querem que suas vidas tomem um novo sentido a partir da palavra. Então agora eu não quero mais ser o que eu era antes, eu não quero mais viver da maneira que eu vivia antes. Hoje eu quero viver a partir dessa palavra. Então, nesse sentido, não tenho dúvida, vai sim germinar, vai nascer uma árvore e vai dar muito frutos para a glória de Deus. É o que Deus espera de mim e de você. Lembrando que não podemos atribuir aqui de maneira alguma a produção de frutos em termos de atividades e trabalhos na obra do Senhor para obter lugar diante de Deus. Não é. Certo? Jesus está falando de vida. Vida que nasce no Senhor. Alguns ouvem, mas nem todos nascem de novo. Muitos ouvem, melhor dizendo, mas nem todos nascem de novo. E nascer de novo é ter vida em Jesus, é o que se dá a entender o ato da conversão. Quando você escuta dizer, alguém se converteu, agora virou crente. É exatamente isso, né? Porque você entendeu a palavra, você aceitou a palavra, entendendo que Jesus é o seu Salvador e que sua vida depende dele e que não há vida sem ele. E uma vez que entendeu, você vai ter problemas como todos os outros durante todo o tempo da sua vida. Você vai ser tentado até mais do que os outros. Porque aqueles que estão seguindo a verdade sofrem muito mais pressão, muito mais tentação por conta do anti-verdade, da mentira, né, daquilo que não agrada a Deus, do que aqueles que já vivem nela. Quem vive na mentira, para eles, muitas das vezes tem até dificuldade de entender o que é mentir, né? Mistura tudo. Quem vive na imoralidade, muitas das vezes tem até dificuldade de entender o que é imoral. Entendeu? Quem vive acostumado a enganar as pessoas, tem isso como algo normal em sua vida. Mas quem procura viver na retidão, todas essas coisas soam estranho, parecem estranho. Então não cai bem. Não cai bem. Se você é uma pessoa que vive na verdade, você vai se sentir incomodado no dia que você mentir. E quando ouve alguém mentindo. Se você é uma pessoa honesta, você não vai se sentir bem diante da desonestidade. Entende? Se você é uma pessoa que não gosta de falar palavrão, você não se sente bem quando escuta alguém falando. E muito menos você falando. Se você é o tipo de pessoa que quer fazer tudo correto, jamais você se sente bem diante de situações que te mostram o contrário. Então isso é viver uma nova vida em Cristo Jesus. Isto é produzir frutos para a glória de Deus. Não importa a quantidade de fruto que você vai produzir, mas que o verdadeiro fruto seja aquele que nasce em você mesmo, sua vida em Cristo Jesus. Então,
que isso possa ficar bem claro em nossas mentes. Em mim nasceu uma nova criatura através da palavra de Deus. E quem olhar para mim, quem me acompanhar, quem me ouvir, quem conviver comigo, precisa ver os frutos dessa nova vida. Porque é assim que eu e você devemos viver. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes para vivermos conforme a palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima em nome de Jesus.